Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Nós temos feito essas palavras do encontro em um modelo de explicação para com as pessoas que vai estar começando nas palestras do encontro, também para ajudar mesmo quem já tem feito há algum tempo, porque nunca existe o momento em que você está pronto. Você sempre vai ter que aperfeiçoar em tudo na vida. Palavra de Deus, então, nem se compara. E nós estamos hoje com essa palestra aqui, a cura da alma. Para muitos que trabalham dentro do encontro, aquelas pessoas que ficam ali no pé do púlpito o encontro inteiro, que sente o clima ali dentro das palestras, que vai acompanhando como aqueles encontristas estão se desenvolvendo, recebendo a palavra, etc. Até mesmo que vê como que foi palestra de um, palestra de outro, tem o seu termômetro e todos têm a impressão e têm a mesma opinião, todos, não, quase todos, que nós estamos falando aqui da palestra mais pesada do encontro, a mais fundamental, a que realmente vai fazer a roda girar, que é a restauração da alma, a cura interior, cura da alma, etc. E essa aqui é palestra de adulto, tá bom? Então, eu não sei se você foi colocado aqui para fazer esta palestra assim, de cara, e não fez as outras, é um mau sinal. Então, você tem que passar pelas outras, porque aqui estamos falando de uma palestra de adulto que mexe com o brio, mexe com o encontro, mexe com as pessoas, vai definir bastante a cruz à noite, vai definir muito o domingo das pessoas, vai definir muito a colheita que esse encontro vai dar. E a cura da alma, então, como nós temos feito com todas as palavras, ela tem suas vertentes, e aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas os 6 bem pequenininho. Bom, o 7 uma conclusão enorme. Veja isso. Então, é uma palestra pesada, grande. O inimigo tenta roubar muitas pessoas. Ela é depois do almoço. O pessoal também vem da libertação ali. Alguns ainda sem entender o que está acontecendo, alguns com medo, alguns com sono, gente com todo tipo de dificuldade. Enfim, nós temos então aqui a palestra pesada, chamada Cura da Alma, e ela é adaptada aqui, ela não está na íntegra aqui. Essa que eu vou mostrar tem um pouco de adaptação pela pessoa que vai fazer, e aí eu já deixo preparado no computador para ela. Ela começa a sua palestra aqui falando, das doenças emocionais, mas ela usa esse exemplo aqui que você está vendo, maçã estragada. Uma maçã estragada, que é um exemplo de uma maçã que ela consegue ficar bem bonita por fora, a casca maravilhosa, e quando você pega uma faca e parte ela e você encontra lá por dentro bem apodrecido, bem passado, às vezes até oco. E dá então essa a entender que essa é a vida de muitas pessoas que estão bem aparentemente risonhas, conversando, falando de projetos, mas interiormente a sua grande verdade, quando ela não está no meio de ninguém, quando ela está sozinha em seu quarto, sua casa, ou até quando ela está no mais alto do seu íntimo de convívio, aí todo mundo conhece que é uma pessoa muito machucada por dentro, muito explosiva, muito briguenta, etc e tal. Então, uma pessoa de dupla vida, duplações. Em casa é uma coisa, fora de casa é outra coisa. Então é uma maçã que por fora é muito bonita, por dentro muito danificada. Ela dá esse exemplo, ela até pega uma maçã e eu não sei o que ela apronta lá para deixar a maçã ruim por dentro. Eu sei que ela pega uma maçã bem bonita e corta no meio, mostra pro pessoal. Realmente é um início de palestra assim bem instrutivo,
e esse exemplinho também ajuda a chamar a atenção das pessoas. Daqui a pouco ela vem montar a base, né? O que Jesus disse sobre a cura da alma? Tem aqui a paz do Senhor, tem aqui também que Jesus foi levado, né? Isaías 53, normal, porque permanecemos sem paz, doente, de coração doendo. Aqui você vai pegar esses 3 pontos e você vai falar ele de uma forma em que isso adentre na mente das pessoas, no coração das pessoas, sabe? Olha, por que permanecemos sem paz, doentes e com o coração doendo? Um dos motivos é porque não conhecíamos o poder curador do Senhor. Você pode passar para frente ou você pode falar alguma coisa. Segundo, porque havíamos buscado cura em outras fontes e não a buscamos no Senhor. Aqui é mais fácil para você falar alguma coisa. Porque muitas vezes você permanece doente? Porque muitas vezes você permanece sem paz? Porque você tem tentado resolver sua vida do seu jeito. Você tem tentado resolver sua vida com conselhos de alguém. Você tem tentado resolver sua vida apenas com ideias, com planos, com coisas que surgem na sua mente. Você não tem do céu, você não tem do Senhor. Então veja, eu já estou falando bastante em cima dele. Conselhos humanos, amigos e até mesmo o tempo. As pessoas elas gostam de falar isso, coloca uma pedra em cima e o problema daqui uns dias não vai existir mais. Pedras não apagam problemas. O dia em que alguém tirar essa pedra ou você mesmo tirar essa pedra, você vai ver que esse problema ele é o mesmo, às vezes pior. Quarto, que é o processo de restauração. Então ele vem trazer para nós aqui 4 pontos com versículos, né? Jesus perdoa seus pecados. Jesus vai com você de mão dadas, ele destrói os seus inimigos e Jesus libertou você. Temos aqui 3 desses pontos com base de versículos. E o quinto, veja aqui, você não tem uma palestra muito grande no sentido de demorar os pontos, né? Que os pontos são sequenciais e os pontos aqui da cura da alma, um interliga o outro. Então eles não têm ponto conclusivo, igual nós falamos na palavra da cruz. Cada ponto ali tem uma conclusão e ela pode sanar aquela pessoa. Da cura da alma, ao contrário, todos vão interligando. Eles apenas estão aqui por uma forma de você dividir essa palavra, dando mais fôlego para o pregador e para quem vai ouvir. Então, como é o fazer de Deus? Aí você tem aqui 3 pontos, né? Ele sempre faz e ele não tem acepção de pessoas. Ele faz novas todas as coisas, ele perdoa com base na confissão. E aqui tem esse versículo muito importante. Eu aconselho você que vai fazer a palavra da cura da alma a não passar esse versículo em branco, porque é bastante verdade isso aqui. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. A pessoa que vive doente interior, pessoa que vive debaixo de crises de mágoa, ela fica mais velha, mais feia, mais caída, e a gente vê isso, pessoas que chegam com seus rostos, com suas faces tão ruins, né? Lá no encontro e nos domingos à tarde eles estão brilhantes, estão felizes, é surreal, mas eu já vi isso acontecer centenas de vezes em centenas de pessoas. Então é fundamental ser esse versículo por conta disso. Aí nós temos aqui então qual é a consequência da cura de Deus, Filipenses, né? Ele vai dar esse ponto e a conclusão. A conclusão dessa palavra é muito grande. Daí que tá, dessa palavra. Não é que todas é igual, entendeu? Dessa palavra. Então, a conclusão é muito grande. Mas aqui acontece como? Nós temos ali, né, umas direções e a pessoa vai lançar mão desse exemplo aqui, ó. Vai lançar mão aqui dessa ilustração sobre as águas de Mara, que aconteceu lá com Moisés, no deserto. Eles tinham saído do Egito, e eles comiam no Egito, e eles viviam das coisas do Egito. Quando eles saíram, eles pediram massas de bolo, eles pediram muitas comidas, os egípcios deram tudo para eles.
Então eles comeram muito dentro dessa peregrinação, ali andando no deserto, até chegar nesse ponto de Mara. E aqui o texto bíblico lido, daqui a pouco nós temos então o que aqui? Uma advertência sobre o texto. Então cada ponto desse está relacionado com esse texto. Então nós vemos que o povo de Israel, depois que saiu do Egito, chegou num lugar chamado Mar, e viram que ali um riacho, viram ali um riacho e foram tomar água. Porém a água daquele lugar ela era amarga. Tá? Tem toda uma explicação. Essa explicação você pode ler ela parte por parte, tá vendo que são vários blocos, ó, e todos esses blocos estão explicando aquele texto. Eu não vou ler os blocos, você pode ler os blocos um por vez, não muito rápido, deixando todo mundo entender. E no fim, a ideia é essa, ó, que Deus ele quis tratar com o povo. Então o povo chegou num lugar onde tinham águas. E eles foram beber a água, e a água estava amarga. Por que ela estava amarga? Porque ali nós tínhamos, naquela correnteza, dentro dela, plantas que soltavam ali uma eu não sei se eu posso falar uma toxina, mas é como se ela soltasse ali alguma coisa dela que deixava aquela água muito amarga. E era muito ruim para tomar. Por outro lado, eles oraram, Moisés orou, eles reclamaram, Moisés orou, e Deus mandou ele jogar um galho de árvore, né, uma madeira lá no rio, e essa água ficou doce e o povo bebeu. Agora veja, porque Deus deixou a água doce, ele não trocou de água, é a mesma água. Ela apenas estava amarga e agora está doce, mas é a mesma água. Ela tem as mesmas coisas lá dentro. Isso significa que quando eles beberam muito daquela água, eles então sofreram muita disenteria, e isso fez com que eles então evacuassem tudo que eles tinham comido, todos eles, todo o povo. Exatamente porque que esse povo passaria os próximos 40 anos comendo maná do céu, e eles também iam passar os próximos 40 anos, 3 milhões de pessoas com zero doença. Então o Senhor tirou toda a comida do Egito para depois dar a comida do céu. Olha a ilustração que nós temos. Por isso que a irmã lançou mão aqui dessa ilustração, que é a cura da alma. Gente, aqui hoje você vai pôr para fora toda essa comida do Egito. É como se essa palavra fosse águas de mar. Vai amargar, vai ser exigido de você, daqui a pouco vai estar muito doce, e a comida do céu vem sobre você. E aí aqui existe uma lista de muitos nomes, né, que são nomes que remetem para as pessoas, né, de que elas ouvem a vida inteira, ouvem dos pais, ouvem dos tios, ouvem na escola, ouvem das pessoas, né, você nunca vai prestar para nada, você é pobre, se conforme, a gente nunca vai sair dessa vida derrotada, você é um burro, você nunca vai conseguir nada. E aí é uma lista, né, uma gama de palavras que a pessoa vai acabar usando só se ela precisar, porque eu acredito que ela vai ter uma boa base para concluir aqui com essa questão. Então nisso nós temos a palavra da cura da alma, que é uma palavra pesada e que pode fazer toda a diferença no nosso encontro. E creio que você que vai fazer essa palavra, volte-se para o Senhor, estude muito, esteja em paz, esteja leve, esteja abençoado, porque o Senhor vai te usar para salvar milhares de vidas, porque uma pessoa de alma curada cura outras pessoas. Então é um efeito dominó gigantesco, tá? Então temos uma explicação sobre esta pregação que, dentro do seu contexto do que nós vimos aqui, é até simples, mas a grande verdade é que ela é muito pesada, abrange muitas coisas e nós precisamos estar muito ligados. Então,
que você fale a sua palavra com unção, com vida, cheio da bênção, em nome de Jesus. Amém?